Escola de South Park. Alunos, hoje na aula de História nós vamos aprender sobre invenções. A primeira delas é o avião, que foi inventado por Santos Dumont em 1904 e fez seu primeiro voo em Paris. Professor, eu discordo disso. Eu vi que o primeiro voo foi feito em 1903 pelos irmãos Wright, nos Estados Unidos. Então significa que como eles fizeram em 1903, eles fizeram antes. Então eles que inventaram o avião. Lessons after lessons had to question these glaring design flaws. O avião, uma das grandes invenções da humanidade. Um sonho de muitos anos foi realizado, mas o problema é quem inventou. Alguns dizem que foi Santos Dumont, outros dizem que é os irmãos Wright. Isso causa confusões, então hoje nós vamos ter que esclarecer isso de quem inventou o avião. Vamos começar por Santos Dumont. Santos Dumont era um inventor brasileiro, onde ele já tinha feito alguns projetos, como um dirigível em 1900 que ele ganhou um prêmio, e ele trabalhou no seu avião, que era o 14 bis. E ele decolou esse avião em Paris e voou alguns metros do chão. Já os irmãos Wright, eles eram bicicleteiros, trabalhavam numa bicicletaria, e aí eles tiveram a ideia de criar uma primeira máquina voadora. Então, eles pegaram e fizeram seu avião e fizeram ele voar em 1903 lá nos Estados Unidos. Mas alguns discordam dos irmãos Wright porque o principal argumento é que diz que ele foi lançado por uma catapulta. Mas alguns dizem que não há evidências disso também. E além disso tem pior. Ainda tem outras pessoas que dizem que inventaram o avião. Por exemplo, um neozelandês diz que inventou em 1901. E algumas pessoas disseram que inventaram em 1899. Mas e agora? Quem que inventou de verdade o avião? Bom, para considerar qual foi o inventor do avião, precisamos falar de anunciar o voo. Por quê? Se você inventa uma coisa única e teu amigo também inventa, mas você não anuncia, já ele anuncia, quem é considerado inventor é o seu amigo, porque você não anunciou. E o voo de 1903 foi anunciado muito tempo depois, e alguns dizem ainda depois do primeiro voo do Santos Dumont. Então ele não ficou muito famoso, vamos dizer assim. Então nesse caso, levando o exemplo para o avião, os irmãos Wright e mais aqueles outros inventores não ficaram muito famosos ao anunciar, ou também as invenções não deram certo. E os irmãos Wright não anunciaram isso, por quê? Porque eles estavam com medo de outras pessoas roubarem a ideia e registrarem no nome delas. Isso acontecia muito. Então por isso que eles não anunciaram tanto. E por isso que muita gente também considera que o inventor foi Santos Dumont. Eles, por falta dos irmãos Wright terem anunciado. Eles podem ter até feito o primeiro avião da história, mas Santos Dumont anunciou e ainda fez um voo público para todo mundo ver em 1904 e funcionou. Então o significado para muita gente do mundo é o Santos Dumont. Mas agora para os Estados Unidos e uma galerinha ainda aqui do Brasil que não gosta do Brasil e acredita neles, são os irmãos Wright. E para um outro pessoal, as outras invenções, né? Mas e aí, no que você acredita? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva, muito obrigado e tchau pessoal!